Olá, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Luciana e eu sou professora de inglês das turmas primeiro G, H, I e J, ok? Eu vou explicar aqui o roteiro da primeira atividade que vocês precisam entregar. E essa atividade, ela é igual para todos os primeiros. Do primeiro A até o primeiro F, a professora é a Valéria, ok? Mas o roteiro é o mesmo, tá bom? Vai ser igual para todos os primeiros anos da manhã, tá certo? Então, olha só, o roteiro, ele funciona assim, olha. A primeira parte do roteiro é a parte burocrática, tá bom? É o que a gente precisa entregar como documento para a escola e para vocês. Então, aqui tá o nome do professor, a disciplina, o período que vocês precisam entregar as atividades, o meu e-mail, que é o canal que vocês vão enviar essas atividades. A gente só tem essa via de entrega de atividade por enquanto, porque o Google Classroom ainda não está funcionando, nem o aplicativo de entrega de atividades do Centro de Mídias, tá bom? O conteúdo, que tá aí, The Importance of Communication, e as habilidades, tá? A habilidade, pessoal, ela é igualzinha àquela que passa lá na aula do Centro de Mídias. Então, vocês não precisam copiar, vocês não precisam se preocupar com isso. É só para vocês saberem o que é que a gente vai trabalhar na aula. Esse roteiro, ele é igual para todas as disciplinas, tá? Ele funciona dessa mesma forma e o professor só vai adaptando para sua aula, tá bom? E aqui embaixo, o último link é o link do repositório, lá no Centro de Mídias, onde está a aula que se refere a esse roteiro, tá bom? Então, agora vamos ao que interessa. O que é que vocês precisam ter no caderno, pessoal? Como eu disse, o Centro de Mídias ainda não está com a entrega de atividades funcionando, então vocês precisam entregar por e-mail. As instruções são, vocês precisam assistir às aulas do Centro de Mídias, né? A aula do primeiro ano acontece toda sexta-feira às 2h30 da tarde. E fazer as anotações e as lições que os professores do Centro de Mídia passam, tá? Imaginem que eles são os professores oficiais de vocês e eles estão dando matéria, conteúdo, e vocês precisam registrar isso no caderno e resolver as atividades que eles pedem, tá bom? Junto com essa atividade, com essa aula do Centro de Mídias, a gente, aqui na escola, vai falar mais ou menos sobre o mesmo assunto, tá bom? A gente adapta o conteúdo para vocês, mas a gente trabalha mais ou menos o mesmo assunto. A aula do dia 12, né? Esse roteiro é referente à aula do dia 12 lá no Centro de Mídias, e ela diz, o tema é The Importance of Communication, tá? Lá na aula, ele trabalhou a importância do inglês, né, nos dias atuais, e a diferença de accent. Quem é que lembra o que é que significa essa palavra accent, tá? Ele trabalhou aí a diferença, né, de sotaque entre duas pessoas, porque existem muitos países que falam inglês ao redor do mundo. E como vocês sabem, mesmo aqui no Brasil, há uma diferença de sotaque. Se eu moro no Nordeste, eu falo de um jeito, se eu moro no Sudeste, eu falo de outro, se eu moro no Sul, é diferente. E imagina tantos países falando inglês ao mesmo tempo. O sotaque muda mesmo, isso é comum, e ele disse isso na aula, tá bom? Então, a gente vai ler aqui um texto bem pequeno e de simples compreensão, que fala sobre isso, tá? A importância da língua inglesa no nosso mundo, no nosso dia a dia, tá bom? E também fala da origem da língua inglesa. Então, vocês farão a leitura desse texto, tá? Lembrando que a primeira coisa que vocês devem fazer ao ler um texto é separar as palavras que vocês conhecem, separar as palavras cognatas. Quem não se lembra do que são palavras cognatas, são aquelas que se parecem com a língua portuguesa, tá bom? E aí, gente, fez a leitura, vocês vão fazer uma lista aqui, tem 1, 2, 3, 4, tem 12 squares, tem 12 espaços, quadradinhos aí, vocês vão preencher com palavras cognatas, que são aquelas parecidas com o português, tá bom? Passem o olho novamente no texto e aí vocês vão responder aqui as seguintes questões, tá? Essas questões vocês podem responder em português. Encontrou lá a resposta, entendeu, mas é de acordo com o texto. Então, a letra A. Qual é a origem da língua inglesa? Cite alguns países que a língua inglesa é a língua materna. O que é a língua materna? Aquela língua que a gente aprende
desde quando a gente nasce, que é a língua da nossa comunidade, tá bom? Então, onde o inglês é falado como língua materna? E quais são as 3 línguas mais importantes do mundo e por que que o inglês é considerado língua franca? Língua franca é aquela língua falada no mundo todo, tá? E por que que as pessoas precisam aprender inglês? Então, da letra A até a letra E, podem responder em português. Now, let's write in English. Agora é o English time, é a hora que vocês vão colocar em prática o inglês que vocês sabem. And you, why do you need English? E você, por que que você precisa de inglês? Nessas linhas aí, vocês podem usar mais, se for necessário, vocês vão escrever por que que o inglês é importante na sua vida. Why English is important in your life, tá bom? Reflitam, pensam, se vocês quiserem discutir com a gente aí na aula do Meet, tá? Vocês podem ficar à vontade e tentem escrever English as much as you can. Tentem escrever inglês o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Ah, eu não sei tudo. Põe um pouquinho em português, põe um pouquinho em inglês, mas tentem usar English, ok? See you next week. Have a good work, ok? Bye bye.